Olá, muito boa noite. Esse é o Jogo de Luzes. Como você sabe, a cada semana a gente traz um tema diferente para ser debatido aqui no estúdio. Economia, política, educação, tudo a gente traz aqui com uma proposta diferente. O tema de hoje é a diminuição da maioridade penal. Nós trouxemos aqui dois convidados que vão falar um pouco para a gente, opiniões contrárias. A gente vai tentar fazer um debate aqui bem interessante. Antes do debate, a gente vai assistir um vídeo e em seguida a gente começa com o debate. São cenas violentas, cruéis, inexplicáveis. São crimes praticados por menores, boa parte deles de maneira gratuita, adolescentes que matam por matar. E um tema delicado volta ao centro dos debates: a redução da maioridade penal para jovens que praticam crimes bárbaros ou que são reincidentes. Um levantamento inédito do Conselho Nacional de Justiça revela que mais de 61 mil menores infratores cumprem atualmente medidas socioeducativas no Brasil. A lei da maioridade penal é antiga, de 1940. Para o Estado, o menor não tem condições de fazer as próprias escolhas nem de assumir as consequências de seus atos. Em contrapartida, um jovem de 16 anos já pode votar, trabalhar com carteira registrada e com autorização dos pais até casar e ser emancipado. E eles sabem disso. Quando são pegos cometendo um crime, têm certeza da impunidade. Pesquisa realizada pelo Datafolha mostra que 93% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal para 16 anos. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial para propor mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1990. A comissão quer aumentar o período de internação dos infratores que cometem homicídio e estupro de 3 para 8 anos. Também sugere que o interno, ao completar 18 anos, seja colocado em um outro internato ou em uma área separada dos mais novos. Para a comissão é necessário também aumentar a idade máxima de reclusão de 21 para 26 anos. Segundo os números da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 10 adolescentes foram detidos por dia nos 3 primeiros meses deste ano. De todas as prisões feitas pela Polícia Paulista, 8% são de adolescentes. Na Fundação Casa, a prisão de menores aumentou em 37% na última década, atingindo 9.016 detentos em abril. Uma proposta do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que aumenta o tempo de internação, está em análise no Congresso. A minha primeira pergunta é o seguinte: o aumento da criminalidade é ocasionada pela maioridade penal que hoje é estabelecida em 18 anos ou é pela falta de investimentos, pela falta de políticas públicas socioeducativas para diminuir a lesão de jovens infratores? Eu vou começar aqui com o DJ Dado França, que ele é VJ, Dado França. Eu queria saber qual que é a sua opinião nesse sentido. Você que é a favor da diminuição. Na verdade, eu sou contra a diminuição da até me perdi. Da diminuição? Eu sou contra a diminuição da maioridade penal. E como a própria pergunta já diz, né, será que simplesmente diminuir a maioridade penal vai resolver o problema? Né? Então, será que não existe um monte de iniciativas públicas que vêm antes do problema? Né? Porque essa criança já não tem uma base familiar, ela já não tem um governo que cuida dela, e aí depois o governo vai simplesmente falar assim: já não cuidei de você até agora, então a gente joga na cadeia, te alimenta ali, e quando você sair de lá você vai sair um criminoso formado. Entendeu? Entendi. Eu vou passar a resposta, né, para o Charles Godinho. Ele é jornalista, ele é de Brusque, ele veio aqui para São Paulo para participar do debate. Charles, a sua posição. Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu discordo do nosso amigo Dado, que é o seguinte: pessoal, tem muitas pessoas têm o mesmo comentário que o teu. Porque não tem moradia, não tem emprego, não tem educação, não tem as principais, as coisas básicas. Mas eu fui pobre, muita gente foi pobre, muita gente frequenta a faculdade, isso é desculpa. Então, isso para mim se chama falta de caráter.
Tá? Então não é porque não tem comida dentro de casa, não tem educação, não tem uma casa, um lugar decente para morar, que a pessoa agora, opa, já que eu não tenho nada disso, eu vou entrar pro crime. Isso que é uma bela de uma desculpa. As pessoas, tem muita gente pobre que está aí, que está batalhando, conseguindo seu espaço no mundo, no país. Então isso aí eu acho que não tem nada a ver com o que estão falando, não. Pode ser que isso aconteça, então? Você acha, pode ser que o que ele está falando tem sentido nisso? Acho que ele colocou uma questão bem interessante, né? Que ele, como eu, nasci pobre, cresci pobre, né? E a questão que é de ter caráter. Aí a pergunta que eu acho que é interessante é, ok, eu tenho caráter, eu nasci pobre e não caí na vida do crime. Mas a minha mãe e meu pai, eles têm caráter, eles nasceram pobres e não entraram na vida do crime. Mas eles tiveram base de uma sociedade que era uma sociedade mais estruturada e prepararam os meus pais, que também me prepararam, para ter uma vida com caráter, ser um homem de verdade. Agora, será que a sociedade atual, os pais atual, estão preparando os filhos para terem caráter? Estão preparando os filhos que são pobres e que não tem estrutura nenhuma familiar? Será que uma criança que apanha do pai o dia inteiro, o pai chega bêbado, a mãe se mata para trabalhar e não está em casa para dar essa educação para o filho, para dar o caráter, a base de caráter para o filho, para ele crescer e realmente ver, né? Então, quem que está educando esse jovem? Não é a mãe, não é o pai. O pai, por exemplo, no caso, eu falo um pai, mas poderia ser a mãe, que está bêbado, que não está dando essa educação para o filho, está dando um exemplo ao contrário. O governo, a sociedade no geral, não está educando esse jovem, essa criança, para eles terem uma base de crescer e vendo o que é certo e o que é errado. Então, uma criança que é pobre, que está na favela, e que o exemplo que ela tem de sucesso é o marginal. Então, como exemplo do sucesso, o marginal é aquilo que ela se inspira. Como quando nós éramos jovens e crianças, nós assistimos Superman, os desenhos, e se inspiravam, a gente queria ser aquele super-herói. Muitas dessas crianças não têm nem acesso a esses super-heróis. Então, os super-heróis da quebrada delas é o cara que... Eu vou até te cortar e te trazer uma pergunta que se relaciona até com isso que ele falou. Então, pode ser que o problema não seja o fato da idade hoje seja 18 anos. O problema, então, seria no foco ali no começo. A criança que vê o traficante, por exemplo, como um modelo. E aí a solução não é uma questão de caráter, mas sim a opção que ela tem e o exemplo que ela tem, talvez? Não, eu sinceramente não concordo. Porque, assim, a mídia está aí, os meios de comunicação estão de fácil acesso. Acho que a gente vê nos jornais, na televisão, que nos lares brasileiros, mais simples que seja, tem a internet, as pessoas têm celular, elas têm um meio de comunicação, elas têm como se comunicarem com o mundo. Hoje está muito fácil as informações chegarem às pessoas, mesmo mais pobres, às pessoas mais simples. Está muito fácil as informações chegarem a elas. Então, isso aí também é desculpa. Não sei, na minha opinião, eu acho que com tanta informação, as pessoas sendo bombardeadas de todos os lados, a toda hora, então, sei lá, os jovens de hoje, eles estão recebendo muitas informações e se querem ir para um outro caminho, aí já é também o desvio de conduta. E só para comentar a respeito dos pais que trabalham, que não têm tempo para educar os filhos, essa é a questão também. Tem os meios de comunicação que bombardeiam os lares das famílias hoje. Então, as crianças já com 4, 5 anos já estão mexendo na internet. Então, mesmo elas não sabendo do que se trata, o que ela está vendo, as pessoas estão recebendo muitas informações, elas sabem o que é certo e o que é errado. As informações estão vindo a toda hora, a todo minuto, a todo instante. Então, o que é certo e o que é errado está ali na frente dela. Agora, ela basta saber seguir o caminho certo. Essa aí é a coisa, é o que eu falei antes, é o caráter da pessoa. Independente se tem um pai ou uma mãe meio que omisso,
sabe? Ela vai buscar para um outro lado. Tem muitas crianças que sofreram com a falta dos pais e continuam aí hoje sendo pessoas bem-sucedidas na vida. Dado 93% dos brasileiros de São Paulo, na verdade, são favoráveis à redução da maioridade penal. Não significa que esse assunto ele já não seria meio que favorável para que isso aconteça, diminuir para 16 ou até para 15, se for o caso. Talvez esse debate das pessoas que são a favor não seja meio que em vão? Bom, eu já vou responder a sua pergunta, só vou fazer uma réplica à pergunta dele. Bom, assim, realmente a comunicação está aí para quem chega nos lares e informa, né? Por outro lado, ela também está deturpando os conceitos de sociedade. Só que tem um outro lado também, que 20% dos lares do Brasil não tem nem energia elétrica. Né? Tem uma favela do lado de casa que tem uma parte de barraco que não tem energia elétrica. Entendeu? Então, como que essa criança tem 4 anos e aprendeu a mexer no computador? Não aprendeu. Entendeu? Então, assim, realmente é uma questão que tem que ser analisada, mas tem que ser analisada debaixo das raízes, né, do problema, para depois chegar. Não adianta você falar assim, bom, o Brasil vai ser um país, se quer ser um país de primeiro mundo, tem que fazer igual a Suécia, que com 7 anos de idade a criança já pode ser penalizada. Mas a Suécia tem uma estrutura. Né? Calma, agora voltando à pergunta agora. Mas eu vou dar uma resposta, porque ele tocou num assunto que você tinha dito antes no início, que não é porque a gente quer ser um país, o Brasil tem a proposta de ser um país de primeiro mundo, então tem que ter políticas, enfim, uma estrutura, um código penal que corresponda a isso. Se quiser responder do que ele disse. Então, a gente até havia conversado nos bastidores sobre isso. Um país como o Brasil quer se tornar país de primeiro mundo, ele tem que agir como tal. Lógico, concordo que tem muita coisa para melhorar. A situação no nosso país não é aquelas coisas. Educação é falha, saúde é falha, é tudo muito ruim, infelizmente. Então, eu acho que, voltando para o assunto da redução da maioridade penal, o nosso código penal é de 1940. 1940. Está totalmente desatualizado. Então, a redução da maioridade penal já deveria ter acontecido já faz tempo já. Só que, o que acontece? Os políticos, como sempre, no nosso país, vão empurrando tudo com a barriga. Vão levando, não é nossa prioridade, então vamos empurrando. Eles fazem prioridade para eles, sabe? Então, eu concordo com o Dado que tem muita coisa que tem que melhorar. Muitas crianças não têm acesso, concordo, mas a gente, para ser um país de primeiro mundo, tem que melhorar muita coisa ainda. Se, até indo nisso que ele falou, se diminuir para 15 anos, por exemplo, a proposta para que chegue a 16, mas se for para 15 anos, será que isso não vai diminuir? Acho que os jovens terão medo de infringir a lei, de assaltar, de matar, e isso talvez não seja a solução? Diminuir a idade que hoje é de 18, para passar para 15 ou para 16, talvez acho que não seja a melhor opção? Não, sim, pode ser que alguns jovens, eles pensem mais de uma vez antes de praticar um crime. Pode ser que, mais do que isso, pode ser que alguns adultos repensem em não usar um adolescente como bode expiatório para um crime. Porque também muitas das estatísticas que acontecem, tem tantos % de jovens que cometem crime, realmente. Só que muitas vezes você assiste assim no jornal e fala assim, tem uma quadrilha, tem 4 caras, um menor de idade, e quem que é o líder da quadrilha? O menor de idade. Então, os adultos estão usando esses jovens como bode expiatório também. Eu vou até passar para o Charles com uma pergunta. Se diminuir para 15, para 16 anos, diminuiu, foi aprovado ali para 16 anos. E se um jovem de 15 anos cometeu um latrocínio, aí vai ter que lutar para que diminua para 15? Bom, eu acho assim, para começar, a redução, eu sou a favor da redução da maioridade penal para 15 ou 16.
Só que, como a nossa estrutura, a gente não está preparado para colocar adolescentes, crianças, em um presídio por um crime, então a gente teria que rever, se caso a maioridade for reduzida para 15 ou 16, então a gente tem que pensar o seguinte, as cadeias, não sei se pode chamar de cadeia, elas têm que ter uma outra proposta para poder atender a esses adolescentes infratores. Tá, e não como acontece hoje, eles vão lá para a Fundação Casa, caso aqui em São Paulo, ficam até 18 e depois são livres. Não, tem que ter uma estrutura para continuar como se fosse um preso normal. Só que não no presídio, onde tem pessoas, como é que eu posso explicar? Já com uma idade maior que os 18 anos, como é o caso de hoje. Eu vou vou ter que encerrar, porque assim, o debate é sempre muito bom, acho que a gente precisa de mais tempo, o tempo que a gente tem é pouco, mas eu queria agradecer a presença do VJ Dado França, que é a contra a diminuição, e também a participação do Charles Godinho, que veio de Santa Catarina aqui para ajudar a gente nesse debate. O Jogo de Luz volta na semana que vem, quinta-feira, 11h30 da noite. A gente se encontra com outro tema e com certeza o debate vai ser tão bom quanto foi esse. Uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana e até semana que vem.